Fala, meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, Luciano Matos na área. Paulo Guedes, vulgo Guedão aí, né, ministro da Economia, falou recentemente que o servidor público aqui no Brasil é um verdadeiro parasita, né? Um parasita aí que se encontra em um hospedeiro que está morrendo. Hospedeiro, em tese, né, vem assim aí a administração pública, e vamos falar um pouquinho sobre isso, porque os concurseiros aí do plantão, de plantão, né, os servidores públicos estão aí aloprados, todo mundo, Luciano, pelo amor de Deus, né? Agora acabou. Agora o bicho vai pegar para o servidor público que já está lenhado, principalmente o servidor público civil aqui do estado da Bahia, né? Depois da aprovação da PEC 159, para vocês terem uma ideia, quem é policial civil aqui na Bahia, depois da PEC 159, não pode, aí, em uma troca de tiros, por exemplo, se for atingido, não pode ficar inválido. Viu, policial civil da Bahia? Se ficar inválido, você só receberá 40% da sua última remuneração. Ou seja, caso você receba 5 mil, né, a sua última remuneração seja 5 mil, você, após a invalidez, receberá em torno aí de R$ 2.000 por mês. No momento que você mais precisar, né, o Estado vai fazer isso com você, vai te usar, né? Quando você precisar dele, não, deixe aí esse jovem gafanhoto, né, lá no depósito jogado às traças. Mas vamos lá, né? Isso não tem nada a ver com o Serviço Público Federal, que é o que Guedes, né, disse, mas a depender aí da legislação, é lógico, é claro que atinge todo mundo, né? Servidor público federal, servidor público estadual e servidor público municipal. O servidor público não vive um momento bom, né, aqui no Brasil. Sabemos disso, várias e várias reformas aí, né, desde reformas previdenciárias, desde a reforma previdenciária no âmbito federal, nos estados também estão ocorrendo aí, né, está ocorrendo esse tipo de reforma previdenciária, e agora está por vir a reforma administrativa. Vai apertar um pouquinho, tá certo? Tem coisa que é necessário, Luciano? Tem coisa que é necessário. Tem coisa que a gente tem que concordar, né? Mas tem coisa que é um verdadeiro tapa na cara do trabalhador, né? Até porque o servidor público, ele também é trabalhador, tá certo? Pessoal, clique aí no gostei, que eu esqueci de falar no início do vídeo, né? É interessante para o canal aqui, para o crescimento do canal. Se inscreva, é de graça, não chega boleto na sua casa, no botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo, certo? Cronograma de estudos para quem é desorganizado, curso online para você estudar na sua casa e muito mais, dê uma conferida aqui abaixo na descrição e fixo nos comentários. Então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, dá continuidade ao vídeo, né? Sabemos que o servidor público aí está sofrendo ataques aí de todos os lados, né? E pela fala de Paulo Guedes, o que eu tenho a falar? Eu, como servidor público desde os 18 anos, agora tenho 31 anos de idade, então nunca trabalhei na iniciativa privada, sempre no serviço público, graças ao mérito, né? Até porque vim de uma família pobre, família humilde, minha mãe sempre foi dona de casa, né? Cozinheira, meu pai lavrador. Então, vi no serviço público uma maneira de dar um up na vida, né? Consegui meu carro, consegui minha casa, consegui fazer umas viagens, aí não tô lá essas coisas, né? Porque eu tô na base do serviço público, mas já é uma coisa. Meritocracia, né? Então, uma das maravilhas do serviço público é isso, com a meritocracia, né, dá oportunidade a todo brasileiro, seja gordo, seja ele magro, seja ele bonito ou seja ele feio, igual eu, feio, consegui entrar, seja pobre, seja rico, né, seja negro, seja branco, se ele estudar, ele consegue, né, entrar no serviço público. Então, em tese, eu digo assim, em tese, ainda é uma maravilha no Brasil por isso, né? Porque todo lugar que você olha,
tem problema, tem maracutaia, tem isso, tem corrupção. Já se você estudar, realmente estudar, você consegue passar em um concurso público, né, e servir ao público e ser remunerado por isso. Concordo com Paulo Guedes, concordo com muita gente aí quando fala em uma reforma administrativa, quando fala em uma reforma previdenciária, né? Realmente tem muita coisa que precisa ser mudada. Agora, falar igual Ciro, né? Pera cá um pouquinho, pera lá um pouquinho, né? Comparar, generalizar que todo servidor público é um parasita, fica complicado, cara. Fica complicado, Guedão, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque a base, né, os servidores públicos da base, você não sabe o quanto aí eles sofrem, cara. Você não sabe o quanto eles são sugados, tá certo? Eu vejo o servidor público aí tendo que tirar dinheiro do bolso para que a administração pública funcione, para que aquela certidão ou para que um ofício seja enviado a outra instituição, né? Para que a máquina pública funcione, tá certo? Eu vejo isso todos os dias. Existem servidores públicos ruins? Existem, tá certo? Infelizmente, alguns servidores públicos ruins são blindados. Agora, a esmagadora maioria dos servidores públicos não são ruins. A esmagadora maioria dos servidores públicos são trabalhadores comuns, né? Que dependem daquilo, vivem daquilo e prestam um bom serviço à comunidade, à sociedade. Eu concordo que deve haver algumas mudanças. Eu concordo que existem servidores parasitas, sim. Eu já fui mal atendido em alguns órgãos públicos quando eu precisei, tá certo? Tem órgão público, que eu não vou citar o nome aqui, para que não haja polêmicas, né? Mas eu fui mal atendido demais. E não foi só por um servidor público. Agora, não foi a maioria dos servidores públicos que não me atenderam bem. Então vamos aí pensar um pouquinho, né? Vamos aí parar para pensar, poxa, qual o problema do serviço público no Brasil? São servidores públicos ou jogá-los em instituições e órgãos onde são sucateados essas instituições e esses órgãos, onde aqueles servidores públicos, muitos, eles têm que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar uma resma de papel, né, para que a coisa ande, que a coisa flua. Passa do tempo do horário de trabalho, né? É complicado, cara. Sabe quem é a maioria aí, né? A maioria que realmente suga, né, do serviço público são os cargos comissionados. Já parou para pensar? Que muitas vezes não são técnicos, são contratados políticos para atenderem certos interesses políticos, estão ali. Cargos comissionados, esses cargos políticos que chefiam a estrutura do serviço público. Será que é por isso que a estrutura do serviço público não funciona? Será? Já parou para pensar? Né? Por que não esses chefes, por que não colocam servidores de carreira, né, que não são submissos aos políticos? Então, quando a gente demoniza o servidor público, é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque querem, daqui a pouco, né, incluir aí, querem votar às pressas, sem um debate público, por exemplo, a perda da estabilidade do servidor público. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Sabe por quê? Porque quando o servidor público perder a estabilidade, meu irmão, aí sim é que políticos e poderosos irão mandar. No Brasil acabou. Aí acabou, né? O policial ali
Por exemplo, policial civil, ele não vai ter autonomia, né? Ele vai pensar duas vezes antes de fazer a investigação de determinado político, né? A depender aí, não estou falando aqui de competência, tá certo? A depender aí da situação. Ele vai pensar duas vezes antes de fazer determinada ação. Por quê? Porque perdeu a garantia, né? Perdeu a estabilidade, complica. Né? Com a estabilidade já é complicado com esse negócio de transferência, de remoção. Agora, enquanto houver aí esses cargos comissionados da forma que é hoje, né? Enquanto as chefias principais, né? Aí são indicadas por políticos, aí complica. Aí o serviço público não anda mesmo, não. Tá certo? Então é muito perigoso isso. Muito perigoso essa generalização. Não generalize. Não generalize. Até concordo que a elite do funcionalismo público em determinadas em determinado poder, por exemplo, poder legislativo, é muito bem remunerado. O poder judiciário é muito bem remunerado. Já o poder executivo é o primo pobre. Né? O servidor público do poder executivo é o que mais sofre, né? É o que mais trabalha muitas vezes aí e é o que mais sofre, é o que mais vem sendo discriminado. Aí que complica, né? Então vamos lá tentar atacar alguns privilégios da elite do funcionalismo público para que não haja salários milionários, por exemplo, do que a mídia noticiou recentemente de uma juíza aí com um salário de 1,5 milhão no mês de novembro do ano passado, salvo engano. É isso que devemos combater, né? Agora, quando generalizamos, pegamos aí a base do funcionalismo público, só destrói ainda mais aquele povo trabalhador, né? E você não tem ideia do quanto o funcionário público, o servidor público, principalmente da base, ele faz de tudo para a máquina pública funcionar, mesmo sem as condições, né? Tira dinheiro do próprio bolso. Eu já vi isso e é uma triste realidade que o servidor público venha sendo muito massacrado, né? Reformas são necessárias? Sim. Aí eu concordo. Agora, pera lá um pouquinho, né? Falar igual Ciro, pera lá um pouquinho. Vamos pensar, vamos botar a mão na consciência. Se generalizarmos, a coisa complica, né? Aí estaremos demonizando o servidor público no Brasil e a coisa complica, né? Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso em outro vídeo. Eu continuo o assunto aí. Tá certo? Clique aí no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @lucianomatos19. Forte abraço, tamo junto, valeu. Não desista não, viu? Quem tá estudando aí e quer se tornar um servidor público, não desista, que por mais que possam piorar aí para o servidor público, ainda assim é vantajoso, ainda assim é um ato de mérito seu. Porque eu consegui, mesmo de família humilde, tá certo? Estudando, e você também conseguirá se estudar. Tá beleza? Tamo junto, valeu.